da nossa mensagem nessa manhã é como Deus transforma homens em carregadores de marca. Como Deus transforma homens em carregadores de marca. Amém? O texto principal que nós vamos ler está no livro de Marcos, capítulo 2. Amém? Vamos ler do primeiro versículo até o 12º. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, que Jesus estava em casa. Versículo 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem que fala assim está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Versículo 10. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, ó Pai, ansiosos, ó Pai, pela Tua Palavra, porque sabemos, ó Pai, que a Tua Palavra ela é viva e ela é eficaz. A Tua Palavra e somente ela é poderosa para transformar as nossas vidas, transformar, ó Pai, as nossas mentes, os nossos corações e também as nossas ações. Então, Espírito Santo de Deus, que neste momento os nossos ouvidos, os ouvidos de cada um de nós, ó Pai, estejam completamente, ó Pai, acessíveis, ó Pai, estejam abertos, ó Pai, para ouvir a Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, que os nossos corações estejam sensíveis ao Teu mover e aquilo que o Senhor quer realizar no nosso meio. Deus Todo-Poderoso, para que nesta manhã, ó Pai, a nossa chegada neste lugar, a nossa estadia nessa igreja, ó Pai, seja, ó Pai, Deus, para transformar, ó Pai, as nossas vidas, seja para que nós, ó Pai, possamos sair daqui mais parecidos contigo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que nada nos impeça, ó Pai, de receber, ó Pai, a Tua bênção neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa história, então, ela relata, esse texto relata a história de um homem paralítico que só alcançou o favor do Senhor porque alguns homens dispuseram a sua vida
para levá-lo, introduzi-lo diante da presença de Deus. Então, em Cafarnaum, havia ali uma grande reunião de célula. A palavra do Senhor diz que nesse tempo Jesus estava ali morando com Pedro. Então Jesus estava nesse momento da história na sua própria casa. E a palavra do Senhor diz que ali existia uma grande multidão, porque a fama do Senhor já era conhecida, e pessoas vinham de vários cantos da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, para ouvir o Mestre, para ser curado, porque Jesus ali já estava realizando grandes milagres, e as pessoas eram tocadas pelo poder da palavra do Senhor. Então, quando Jesus entra ali na sua casa, uma multidão o acompanha. E Jesus, ele era o anfitrião principal naquela reunião. Nós sabemos que a casa onde ele estava era de propriedade de Pedro, mas existia alguém dentro daquela casa que era maior do que Pedro. Existia alguém naquela casa que era maior do que Pedro, e esse alguém era Jesus, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Então uma multidão de pessoas estavam ali atentas a toda palavra que saía da boca do Mestre. E eu acredito que quanto mais Jesus compartilhava ali o Evangelho, quanto mais Jesus compartilhava ali as Escrituras, mais aquelas pessoas ficavam aficionadas em Jesus, mais aquelas pessoas ficavam desejosas de ter Jesus ali por perto. Mas também em Cafarnaum, nessa reunião, a palavra de Deus diz para nós que estavam ali também presentes alguns fariseus e alguns mestres da lei. Então aquela casa ela havia sido tomada por uma multidão de pessoas que estavam ansiosas, sedentas de ouvir a palavra de Deus. Mas também naquela casa havia alguns curiosos que queriam realmente ver se aquele homem que estava ali declarando, sabe, aquelas palavras, era de fato o Filho de Deus. E esses curiosos eram os mestres da lei. Enquanto Jesus estava discursando, eles estavam atentos a tudo aquilo que Jesus falava, para ver se Jesus em algum momento, sabe, ia errar, se em algum momento Jesus ia, sabe, denegrir a imagem de Deus Pai. Eles esperavam ali então por um momento em que eles pudessem pegar Jesus. Então tudo isso, todo esse mover estava acontecendo em Cafarnaum. Mas a palavra do Senhor diz também que perto ou longe dali, nós não sabemos, em algum canto daquela região, existia um homem paralítico, um homem que ele já não conseguia mais se locomover. E a palavra do Senhor diz que alguns homens, ao observarem aquele paralítico, decidem em seu coração levá-lo até a presença de Jesus. Aqueles homens, nós não sabemos o grau de intimidade que ele tinha com aquele paralítico. A Bíblia não revela se eram os familiares dele, se eram amigos, se eram pessoas desconhecidas. Mas a Bíblia revela que quando eles viram o paralítico, eles decidiram conduzi-lo até Jesus. Conduzir aquele paralítico à presença de Jesus. Porque a presença de Jesus, ela cura. A presença de Jesus, ela transforma. Somente a presença de Jesus pode mudar o interior. Somente a presença de Jesus pode mudar a mentalidade. Somente a presença de Jesus pode fazer com que aquele que estava paralisado na vida volte a andar. Somente a presença de Jesus pode fazer com que aquele que não tinha mais esperanças volte a acreditar, volte a sonhar. E aqueles 4 homens sabiam disso. Aqueles 4 homens sabiam que a esperança para aquele paralítico estava em Jesus. A esperança estava em Jesus. Então, quando aqueles 4 homens
olham para o paralítico, aquele homem acamado. Eles decidem então conduzir esse paralítico até a presença de Jesus. E então, nesse momento, começa uma grande missão. Nesse exato momento, começa uma grande missão. E qual era essa missão? A missão era conduzir um paralítico até a presença de Jesus. Conduzir um homem paralítico até a presença de Jesus. Mas para que essa missão fosse bem sucedida, para que eles obtivessem êxito nessa missão, eles precisariam cumprir duas coisas que são importantíssimas, imprescindíveis no reino dos céus. O que eles precisavam cumprir? Eles precisavam trabalhar em equipe. E eles precisavam planejar. São duas coisas que nós, como Igreja do Senhor, precisamos aprender a viver. Nós precisamos aprender a trabalhar em unidade, a trabalhar em equipe. E nós também precisamos aprender a planejar as nossas ações. Sabe, existe um chamado de Deus para cada um de nós neste lugar. E nós precisamos calcular, planejar como é que nós vamos chegar a cumprir esta missão. Então, para a gente entender melhor a respeito disso, nós vamos analisar alguns textos bíblicos, amém? Por que o trabalho em equipe é importante? O primeiro texto bíblico que nós vamos ler está lá em Lucas, capítulo 10, versículos 1 e 2. Aleluia. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Amém? Esse é o primeiro texto. A palavra do Senhor diz que depois que Jesus envia os 12 discípulos para ir cumprir o ID, depois de algum tempo ele então envia mais 72 de seus discípulos, e dessa vez agora eles pedem para que eles vá de 2 em 2. Jesus já entendia então que para a gente cumprir o nosso chamado, o nosso ID, nós precisamos trabalhar em equipe. É melhor ser 2 do que ser 1, porque se um cai, o outro levanta. Isso que a palavra do Senhor nos ensina. O segundo texto, 1 Coríntios 3:8, diz assim: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Aleluia. Aqui nesse texto, a palavra do Senhor nos ensina que o reino de Deus, a obra do Senhor, ela é comparada a uma grande colheita, a uma grande semeadura, onde um cava um buraco, o outro vem, carrega a semente, lança a semente nesse buraco, né? Ele planta aquela semente, vem outro então e molha, rega aquela semente para que aquela semente ela possa crescer e produzir muitos frutos. Aí então depois vem outro e colhe os frutos daquela árvore. Então veja que tudo no reino de Deus, todo trabalhar no reino de Deus, ele precisa ser realizado em equipe. Eclesiastes capítulo 4, versículos do 9 ao 12, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude
a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aleluias! Então perceba, irmãos, a importância do reino de Deus da gente andar em unidade, da gente trabalhar em unidade. E aqueles 4 homens entendiam esse princípio no reino de Deus. Eles entendiam que para realizar aquela missão, para conduzir aquele homem até Jesus Cristo, uma pessoa apenas não conseguiria realizar essa missão. Imagina, irmãos, um homem tentando carregar uma maca, sobre essa maca um paralítico. Muito provavelmente ele ia parar no início da caminhada ou no meio do caminho. Então uma pessoa não conseguiria fazer com que aquele homem fosse curado. Uma pessoa apenas não conseguiria fazer com que aquele homem vislumbrasse a cura dele. E 2 pessoas, irmãos, 2 pessoas conseguiriam levar aquela maca até Jesus? Talvez sim. Talvez 2 pessoas conseguissem levar aquela maca até Jesus. Só que com certeza eles teriam muita dificuldade. Muita dificuldade. E eles desenvolveriam muito mais tempo para chegar a concluir a missão, ao final da tarefa. Eles iam cansar mais. Pensamos agora, 3 pessoas conseguiriam levar aquela maca? Sim, provavelmente sim. Mas pensa, dois homens carregando aquela maca na parte da frente e um carregando a maca na parte de trás. O peso, a carga, ela não estaria distribuída de maneira igual. Um daqueles homens ia sofrer mais. Aqueles homens não conseguiriam manter aquela maca estabilizada por muito tempo, porque um deles ia começar a cansar. E isso significa que todo trabalho no reino de Deus ele precisa ser exercido com equilíbrio. Eu fico imaginando 3 homens tentando carregar, conduzir aquela maca. Ia chegar um determinado momento ali do caminho em que a maca ia começar a balançar. E aquele homem ele não seria transportado com segurança. E 4 homens? 4 homens seria o ideal. 4 homens seria perfeito para essa missão. Porque 4 homens, cada um seguraria na ponta de uma maca, na ponta da maca. E então, com 4 homens carregando aquela maca, o peso fica dividido de maneira igual. Ninguém fica sobrecarregado. Sabe, eu aprendo, eu entendo que Jesus ele quer nos ensinar alguma coisa neste texto. A palavra do Senhor diz que aquele paralítico estava na casa dele. Com certeza tinha familiares ali, tinha vizinhos, amigos por perto. Mas a palavra do Senhor, o texto de Marcos, essa história também está relatada no livro de Mateus, no livro de Lucas, mas apenas o livro de Marcos relata que eram 4 homens carregando aquela maca. E sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo com isso, igreja, que existem trabalhos que nós só vamos conseguir obter êxito se nós estivermos trabalhando em equipe. Se nós olharmos para o lado, porque todos nós estamos caminhando em direção a um alvo, cada um de nós estamos caminhando em direção ao mesmo alvo que é Jesus Cristo. E no meio dessa caminhada, aleluias, acontecem circunstâncias em que nós precisamos olhar para o lado e ver que tem alguém que não está conseguindo desenvolver a mesma velocidade que nós.
A gente vai olhar para o lado e vai ver que tem pessoas que talvez não estejam com a mesma disposição, não estejam tão saudáveis quanto nós nessa caminhada. E aí a gente vai precisar reduzir a nossa velocidade para que a gente possa levar, acompanhar essa pessoa também, para que ninguém fique para trás. Para que ninguém fique para trás. Quantas vezes nós vemos na igreja, às vezes a gente começa um trabalho de evangelismo, um trabalho de consolidação, e tudo quando está no começo tende a ganhar uma proporção grande, né? A gente se envolve, a gente se dispõe, mas aí o tempo vai passando, né? A gente percebe que a caminhada ela não é tão fácil, que essa caminhada vai exigir algumas coisas de nós, e aí o que acontece daqui a pouco, aquele trabalho que começou com 6, com 8 pessoas, daqui a pouco não tem mais essas 8, não tem mais 6. Então um trabalho que era realizado ali por 8 pessoas, por um grupo de pessoas, daqui a pouco ele começa, a carga começa a se tornar mais pesada para aqueles que continuaram. Enquanto uns desistiram, outros decidiram continuar. Só que agora o peso, o fardo é maior. E nós, como igreja, não precisamos carregar, estar debaixo de um fardo maior do que aquilo que nós podemos carregar. Se nós aprendermos a trabalhar em equipe, assim como aqueles 4 homens aprenderam a trabalhar, todos nós vamos chegar naquele grande dia, diante da presença do Senhor. E não nos cansaremos, como o apóstolo Paulo diz. E se nos cansarmos, Jesus, vai revigorar as nossas forças. Nós subiremos como águia, se todos nós estivermos juntos. Então perceba que o trabalho em equipe, ele é fundamental. Cutuca o seu irmão e fala: irmão, eu preciso de você. Não me deixa sozinho nessa caminhada. Aleluia. Não me deixa sozinho nessa caminhada. Sozinhos nós não podemos dar. É por isso que a palavra do Senhor, ela descreve a igreja como um corpo de Cristo. Um corpo onde vários membros estão unidos entre si, realizando a vontade do cabeça que é Cristo Jesus. Aleluia. Nós somos um corpo e precisamos permanecer unidos, não somente no momento do culto, no momento da adoração, mas também no momento de carregar o nosso próximo, de carregar aquele que sofre com uma paralisia. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos nós aqui, porque nós podemos caminhar com as nossas próprias pernas, porque já alcançamos um nível de maturidade em Cristo, em que a gente consegue ir além, suportar às vezes uma adversidade. Mas existem pessoas que ainda não alcançaram esse nível de maturidade em Cristo, e são pessoas que precisam e dependem de nós. São pessoas que precisam e dependem de nós. Então entenda, mais uma vez eu vou dizer, nós como igreja de Cristo, como corpo do Senhor Jesus, precisamos trabalhar em equipe. Aleluia. E planejamento? Por que planejamento é importante? Vamos analisar então Lucas 14, versículo 25 ao 33. Aleluia. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de
vocês, se quiserem construir uma torre, primeiro não se assente e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Versículo 29. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Jesus aqui está discursando para alguns homens que queriam segui-lo. E nesse momento Jesus então convida eles a refletirem em algo. Jesus fala para eles: olha, qualquer um que vai construir uma torre, antes de iniciar as obras, ele calcula primeiro para ver se vai ter condições financeiras de terminar. Porque se ele não fizer esse planejamento, se ele não calcular, ele vai dar início às obras e as obras vão ficar pela metade. E ele vai ser motivo de chacota. E então Jesus continua e diz que aquele que quer o seguir precisa renunciar a tudo. Aquele que quer ser discípulo de Jesus precisa renunciar a tudo. Provérbios 15, versículo 22, diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Agora, Provérbios capítulo 20, versículo 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Irmãos, o que esses versículos têm a ver com a nossa história? O que esses versículos têm a ver com o fato de que 4 homens precisavam conduzir um homem até Jesus? Nós entendemos aqui que o trabalho em equipe é fundamental. Nós entendemos que o pastor Natanael sozinho ele não faz nada, ele não produz nada. Eu não faço nada, nenhum de nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Então aprendemos que o trabalho em equipe ele é primordial. E o planejamento também. Imagina aqueles homens, tentando levar aquela maca, sem planejar o caminho, sem planejar a rota, sem planejar se de fato eles conseguiriam chegar até Jesus. Eu fico imaginando se aqueles homens tivessem parado no meio do caminho. Eu fico imaginando o que não teria passado na mente do paralítico. Porque creio eu que quando aquele paralítico olhou aqueles 4 homens dispostos a carregá-lo, dispostos a transformar a vida dele, eu creio que o coração daquele paralítico se encheu de expectativa, se encheu de esperança. E então eles começam aquela jornada, aquela caminhada, e de repente, vamos supor, por falta de cálculo, por falta de planejamento, no meio do caminho eles parassem, e eles falassem: não, mas está muito longe ainda, está muito longe, nós não vamos conseguir. Imagine se por algum motivo um dos 4 olhasse para trás e falasse assim: mas agora eu tenho um compromisso, eu só consigo trazer a maca até aqui. E o outro que estivesse carregando a maca dissesse: não, mas eu tenho a família, eu preciso voltar para a minha família. Imagina se eles tivessem largado aquela missão no meio do caminho, o que não seria daquele paralítico? Eu acredito piamente que aquele paralítico ia ficar muito mais desanimado do que no começo.
Melhor seria que ninguém tivesse se disposto a levar, a conduzi-lo até Jesus, do que alguém se levantar para conduzi-lo até Jesus e deixá-lo no meio do caminho. Eu fico imaginando a frustração que aquele paralítico teria. É por isso que nós precisamos planejar. Quando Deus nos chama para algo, nós precisamos calcular e ver se realmente nós estamos dispostos, como Jesus disse, a renunciar a tudo para segui-lo, para realizar a obra dele nas nossas vidas. Pois uma vez, irmãos, aceitando esse convite e parando no meio do caminho, nós seremos motivo de chacota. As pessoas vão olhar e vão falar: não era ele que estava ajudando fulano de tal, não era aquele ali que orava, que fazia, as coisas aconteciam. Quantos de nós conhecemos pessoas assim, que outrora eram fervorosos na presença do Senhor, eram cheios da unção e da presença do Senhor, mas que infelizmente pararam na metade do caminho? Quantos de nós conhecemos pessoas assim? Então nós precisamos planejar. Quando nós falamos com o Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Espírito Santo, para fazer a diferença na sociedade, para fazer a diferença dentro da minha família, no meu trabalho. Nós precisamos planejar realmente se nós estamos com o nosso coração completamente voltados para Jesus. A palavra do Senhor diz também, nesses dois textos de Provérbios que nós lemos, que onde há uma multidão de conselhos, há êxito. Na multidão de conselhos, há êxito. Daí a importância também da gente andar juntos, da gente desenvolver trabalhos juntos, da gente amar pessoas juntos, da gente chorar juntos com pessoas. Porque entre nós, irmãos, nós vamos nos aconselhar. Sabe, no momento em que a gente achar que o fardo está pesado demais, Deus ele vai usar aquele que está mais próximo de nós. E essa pessoa vai nos trazer uma palavra de ânimo, de perseverança. Essa pessoa vai falar: não pare. Sabe, no meio da caminhada também, existem dúvidas, existem temores. Nós, como igreja, também sentimos temores, sentimos medo, muitas das vezes. E existe um momento que nós precisamos nos aconselhar. Existe um momento que nós precisamos olhar para aquele irmão que está do nosso lado e falar: e aí, o que você acha? A gente vai para a direita a partir desse momento, nós vamos para a esquerda. Aqueles homens precisaram planejar a rota da onde eles estavam até a casa onde Jesus estava liberando o poder e unção. Aqueles 4 homens, eles planejaram, eles calcularam. Então a palavra do Senhor diz que eles saem em direção à casa de Jesus. E agora, aleluia, os 4 homens carregam aquela maca. Ninguém se sente sobrecarregado. Ninguém se sente sobrecarregado na obra do Senhor. Todos saem felizes. Eu acredito que eles saem ali, a Bíblia não diz, né? Mas eu tenho a liberdade aqui de acreditar que eles saem ali louvando ao Senhor durante aquele caminho, dizendo, cantando como nós cantamos agora há pouco: celebrai a Cristo. Não vou cantar que a voz não ajuda muito. Amém? Mas eu acredito que eles levaram daquela forma. A palavra do Senhor nos convida a trocar o nosso fardo que é pesado com o dele que é suave. E quando eu creio que Deus viu aqueles homens colocando as suas vidas em favor daquele paralítico, eu creio que Deus ele começou a aliviar, aleluia, essa carga, o peso daquela maca, a ponto daqueles homens conseguirem avançar, aleluia, nessa missão, sorrindo, se alegrando, adorando ao Senhor. Aleluia. Então a palavra do Senhor diz que eles chegam diante da casa onde Jesus está. Aleluia. Aqueles 4 homens chegam diante da casa onde Jesus está. Só que a palavra do Senhor diz que existia uma multidão de
pessoas ouvindo Jesus, que a porta da casa não podia ninguém entrar ali, porque a porta da casa estava tomada por pessoas. Então aqueles 4 homens, eles chegam com a maca, com aquele paralítico diante da casa de Jesus. E na nossa caminhada também é assim, existem percalços, existem situações que não estão no nosso planejamento. Aleluias! Mas aqueles homens então, eles decidiram ir até o final, eles não largaram a maca ali, diante da multidão, do lado de fora da casa. A missão era conduzir um paralítico até a presença de Jesus. E Jesus estava onde? Jesus estava dentro daquela casa. Aqueles homens poderiam muito bem ter pensado: pô, nós já chegamos até aqui. Em algum momento, Jesus vai ver, vai perceber que esse homem está aqui e ele precisa de uma cura. Eles poderiam ter largado a maca ali, ter olhado para o paralítico e ter dito: aí ó, fizemos o nosso trabalho. Aleluia, mas quando nós estamos trabalhando em equipe é diferente. A gente não para enquanto a missão não é realizada, enquanto a missão não é cumprida. Aleluia, alguém olha e fala assim: nós não conseguimos entrar. Existe uma multidão de pessoas apertando ali, querendo ouvir Jesus. Eles não vão permitir que a gente acesse a casa. E aí eu fico imaginando que um daqueles homens começa a planejar e fala: e agora, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai colocar esse homem até Jesus, diante da presença de Jesus? Então, um deles falou assim: já sei, tive uma ideia, vamos colocá-lo pelo telhado. Aí o outro perguntou: mas como nós vamos fazer isso? Aí o outro que estava do lado falou: vamos usar a escada que dá acesso ao telhado. Era muito comum naquela época as casas terem uma escada do lado externo, para que as pessoas tivessem acesso à cobertura da casa. E aí quando alguém fala: não, vamos usar a escada, aí o outro do lado fala assim: nossa, ótima ideia, vamos fazer. Percebe a multidão de conselhos? Começam então a surgir as ideias de como fazer, para que algo que Deus colocou no nosso coração se realize, para que a gente vá até o fim da missão. Então começam as ideias, começam as considerações. Talvez alguém tenha falado: não, mas talvez a gente não vai conseguir pela escada. E o outro falou: não, nós vamos conseguir sim, nós vamos dar um jeito. E aí alguém fala: tá, mas como que a gente vai suspender essa maca? E muito provavelmente eles usaram cordas. A escada, provavelmente ela já estava ali. Era comum isso nas casas antigamente, nessa região da Galileia. Mas e as cordas? As cordas a gente não sabe onde aqueles homens arrumaram. O que assim a gente sabe que Deus proveu. O que a gente sabe que Deus proveu na nossa caminhada vai ser assim: a gente vai conseguir planejar até um determinado ponto. De repente, depois vão começar a acontecer coisas que estão fora do nosso planejamento. Só que quando estamos juntos, existem multidões de conselhos. E na multidão de conselhos existe êxito. Na multidão de conselhos existe êxito. Nesse momento, Deus ele provê todo o recurso que é necessário para que a gente cumpra o nosso chamado. Aleluia. Então a palavra do Senhor diz que aqueles 4 homens começam a suspender aquela maca pelo telhado da casa, pela cobertura daquela casa. E então aqueles homens, eles decidem fazer uma abertura na cobertura daquela casa. Naquela época as casas não eram cobertas por telhas. Então alguns estudiosos dizem que essa cobertura, esse telhado, ele consistia de uma mistura de barro com galhos, né, com madeiras. Então eles resolveram abrir ali um buraco. Eles fizeram uma abertura ali para que aquele paralítico, aleluias, estivesse diante de Jesus.
algo interessante aqui, irmãos. Jesus, ele é onisciente. Desde quando aqueles homens decidiram carregar aquela maca, Jesus sabia que eles iam levar até ele. E Jesus poderia muito bem, ter pedido para aquela multidão se afastar, para que aquele homem chegasse e pudesse entrar pela porta principal. Mas por que Jesus permitiu que aqueles homens, fizessem esse esforço dobrado para subir pelo telhado, e ter que fazer essa abertura? E nem era a casa de Jesus, a propriedade era de Pedro, embora Jesus morasse ali. Jesus poderia de repente se preocupar. Eu fico imaginando Jesus ali ensinando, de repente começa aquele clarão no meio da sala ali, no meio do ambiente onde Jesus estava, e alguns ali poderiam pensar: o que está fazendo? Está destruindo a casa. Mas Jesus, ele permaneceu inerte. E sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo, aleluia, que aqueles homens, eles tinham um propósito, uma missão a realizar. E Jesus queria ver até onde a fé daqueles homens ia chegar. Jesus, ele permitiu, aleluia, que aquela abertura fosse realizada no teto daquela casa, porque ele queria saber se aqueles homens realmente estavam dispostos a ir até o final. Jesus, ele só observou. E Jesus, ele está a observar nós como igreja. Jesus, ele está a observar. E Jesus, ele fica se perguntando: eu quero ver até onde o Antônio vai. Quero ver até onde a fé do Antônio vai. Sabem, existem momentos nas nossas vidas que nós precisamos fazer como aqueles 4 homens fizeram. Nós precisamos desobstruir toda a estrutura que nos impede de estar diante da presença de Jesus. Foi exatamente por isso que Jesus permitiu que eles subissem e descessem o paralítico para um lugar mais difícil, mais inacessível, porque Jesus queria que ali, naquele momento, profeticamente, fossem rompidas todas as estruturas que nos afastam da presença do Senhor, todas as estruturas que nos impedem de chegar diante da presença do Senhor e de conduzir outros diante da presença do Senhor. Nós, como igreja, precisamos destruir toda e qualquer estrutura que nos impede de nos aproximar de Jesus. Quais são essas estruturas, irmãos? Eu não sei. Eu não sei aqui o que é que te impede de se aproximar, diante de Jesus e de se derramar diante da presença dele. Eu não sei o que te impede de acolher uma vida e falar: eu vou carregar a sua maca, eu vou ser o seu maqueiro, e eu não vou parar enquanto eu não te introduzir até Jesus, enquanto eu não ver Jesus te curando. Eu não sei o que nos impede, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer revelação nessa manhã, e nós vamos sair daqui, aleluia, ciente de tudo aquilo que nos bloqueia, de tudo aquilo que nos paralisa, já não vai mais acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Então aqueles homens descem então o paralítico até Jesus, e então missão cumprida. Aleluia, missão cumprida. Eles dispuseram o coração deles a conduzir aquele paralítico e colocar exatamente na frente de Jesus. O livro de Lucas relata essa história. Diz que eles posicionaram aquele homem bem na frente de Jesus. Eles não escolheram qualquer canto da casa. Eles posicionaram bem na frente de Jesus. Bem na frente de Jesus. Então, missão cumprida para aqueles 4 carregadores. Amém? Missão cumprida. Dessa forma, Deus transformou 4 homens em 4 maqueiros, em 4 carregadores de maca, que possibilitaram a cura de um paralítico. Aleluia. Vou dar sequência rapidamente a essa história, porque eu quero também contar para vocês o que aconteceu com o paralítico. Sabe, a presença de Jesus, ela é maravilhosa. Aleluia, a presença de Jesus, ela nos transforma, ela nos aviva.
Aleluia. Quantas das vezes nós estamos sentindo o nosso corpo, o nosso espírito mortificado, né? Quantas das vezes nós nos estamos sentindo cansados, mas quando a presença do Senhor vem sobre nós, aleluia, a presença do Senhor vem trazendo refrigério, a presença do Senhor vem trazendo esperança de um futuro promissor, de algo novo que está a acontecer. E então, aquele paralítico estava diante dessa presença maravilhosa de Jesus. E então o que acontece? Jesus observa a fé daqueles homens, se admira daquela fé, e olha e fala para o paralítico: olha, os seus pecados estão perdoados. A primeira cura que aquele paralítico precisou passar foi no interior, foi na alma, foi no espírito. Aquele homem, ele sofria de duas paralisias. A paralisia espiritual, porque era um pecador, carecia do perdão divino. E a paralisia física, que o impedia de caminhar. E então Jesus cura aquele paralítico, perdoa os pecados daquele paralítico. E nesse momento alguns fariseus começam a se questionar entre eles em voz baixa, e perguntando: quem é esse cara aí que se sente um tal, que acha que pode perdoar pecados? Porventura não é só Deus que pode perdoar pecados? E Jesus, onisciente que é, sabendo o que estava se passando no coração e na mente daqueles fariseus, dos mestres da lei, Jesus diz: o que é mais fácil eu dizer aqui nesse lugar? Olha, os teus pecados estão perdoados, ou levanta, pega a sua maca e anda. Mas para que vocês saibam que eu, o Filho de Deus vivo, tenho poder para perdoar pecados. E aí ele se dirige então ao paralítico e ele fala: levanta, pega a sua maca e vá para casa. E então a palavra do Senhor diz que nesse momento o paralítico, ele levanta. O paralítico, ele é curado, além de ele ter, aleluia, os seus pecados perdoados, a sua alma sarada, o seu físico, ele é completamente restaurado naquele momento, a ponto dele conseguir se sustentar sobre as pernas. E a palavra do Senhor então diz que a orientação de Jesus é: pegue a sua maca e vá para casa. Mas como assim vai para casa, Jesus? Eu era um cara paralítico, eu não andava, eu era um cara que estava morto nos meus pecados, o Senhor me perdoou, hoje eu ando, eu estou aqui, eu não quero ir para casa, eu quero continuar diante da Tua presença, Senhor, eu quero continuar experimentando, sabe, novas experiências contigo, eu quero continuar ouvindo as Tuas palavras que são mansas, são suaves, que restauram, eu quero continuar contigo, Jesus. Eu acredito que era esse o pensamento do paralítico. Como assim Jesus só volta para casa? Como assim? Ele estava diante do cara que tinha transformado a vida dele, que tinha mudado completamente a história dele. O que ele queria era ficar ali naquele lugar, naquele ambiente. Aleluia! Mas Deus diz: pega a tua maca e vá para casa. Aleluia! E a palavra do Senhor diz que assim ele fez. Irmãos, eu fiquei por muito tempo perguntando para Deus o que isso significa, não faz sentido. Eu não ia querer voltar para casa. Não é verdade, irmãos? Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós queremos conhecê-lo. Quanto mais perto do Senhor nós estamos, mais perto nós queremos permanecer, nós queremos estar. E Jesus ministrou algo no meu coração. Aquele paralítico, ele tinha uma casa. E se Jesus pediu para ele pegar a maca e voltar para casa, é porque a família dele estava em casa. Então eu entendi que voltar para casa era voltar para a família, era voltar para a família. A família que viu aquele homem saindo através de uma maca sendo carregado por 4 homens. A partir daquele momento ia ver aquele homem chegando, andando com as próprias pernas e ia entender que algo poderoso aconteceu. Aleluia! Mas tem um detalhe. A
palavra do Senhor diz: pegue a sua maca e vai para casa. Não faz mais sentido, aquele homem não precisa mais de maca, ele já pode caminhar. Jesus diz: pegue a sua maca e vá para casa. Sabe o que aquela maca representava? Representava a prova da cura, a prova do milagre que aquele homem tinha vivido. A maca vazia significava o testemunho daquele homem. Então, quando Jesus fala para aquele homem: olha, pega a sua maca e vá para casa, Jesus está dizendo para ele: olha, pegue esse testemunho e leve para a sua família. Isso que você está vivendo nesse ambiente aqui de adoração, aleluia, nesse ambiente de grande unção, leve para a sua família. E então aquele homem, ele retorna para a sua casa carregando aquela maca. Aleluia, carregando aquela maca. E a palavra do Senhor, ela não diz para a gente qual é a continuidade, não diz o que acontece quando aquele homem chega naquela casa, mas eu fico imaginando seus familiares vendo ele chegando com a maca e falando: Deus realmente tem todo o poder. Deus realmente tem todo o poder, louvado seja o nome do Senhor. Mas existe um outro detalhe também em carregar a maca, irmãos. Um outro detalhe muito importante. Sabe, a palavra do Senhor diz que no momento da cura, Jesus olhou para o paralítico e falou: ó, pega a sua maca e volta para casa. Mas os 4 homens puderam permanecer na presença do Senhor. Isso significa que existe uma recompensa. Isso significa que depois que a gente carrega a maca, que a gente introduz o paralítico diante de Jesus, existe uma recompensa para os maqueiros. Existe uma recompensa para os maqueiros. Aleluia! E então, quando aquele homem volta para casa carregando aquela maca, ele não estava apenas levando o seu testemunho, mas todas as vezes que ele olhasse para aquela maca, ele ia entender que um dia ele tinha sido carregado por alguém. E que a partir daquele momento, aquele homem que tinha sido carregado, ele precisava se tornar um carregador de maca também. A maca que ele levou para casa, ele estava levando o testemunho da glória e do poder de Deus. Mas também ele estava levando a lembrança e a gratidão por quem o carregou, quem o conduziu até Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, não saia daqui sem levar a sua maca para casa, sem levar o seu testemunho, sem contar aquilo que Deus fez por você, sem contar como a sua história foi mudada. E para a gente finalizar, a Bíblia não fala qual era o grau de intimidade daqueles homens com paralítico. Mas a partir do momento que eles decidiram carregar a maca daquele homem, eles se tornaram amigos daquele homem. Porque segundo Provérbios, capítulo 17, versículo 17, em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Lá em Provérbios 18, o versículo 24, a parte B diz que existe amigo mais chegado do que irmão. Existe amigo mais chegado do que irmão. Aleluia. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quando aqueles homens viram a situação daquele paralítico, quem vocês acham que pediu para aquele homem carregar aquela maca e levar até Jesus? Quantos aqui acham que Deus tocou no coração deles, falou com eles de maneira audível, falou: ó, carrega essa maca até mim que eu vou curar esse paralítico? Tem alguém que pensa assim? E Deus, eles ouviram de Deus? Eu, quando iniciei os estudos dessa palavra, também pensava assim. Mas lendo mais profundamente, eu entendi que o chamado daqueles 4 homens para serem carregadores de maca não partiu de Jesus. Partiu da necessidade e da dor de um paralítico. Muitas das vezes nós ficamos esperando ouvir do Senhor qual é o nosso chamado, a nossa missão, o nosso propósito, com quem eu vou colaborar na igreja. Nós ficamos esperando ouvir essa voz de Deus, esperando alguém profetizar sobre as nossas
vidas e falar: ó, você foi levantado, aleluia, você vai ser um grande ministro de louvor, você vai ser um grande missionário, missionária, Deus vai usar a sua vida. Só que na vida daqueles 4 homens, não, o chamado começou quando eles observaram a necessidade e a dor de um paralítico. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você não tenha encontrado seu propósito em Deus ainda. Talvez você esteja aqui nessa noite se sentindo meio perdido, pensando: pô, quem que eu vou carregar, quem que eu vou abraçar, quem que eu vou chorar junto, interceder junto. Talvez você não tenha encontrado seu propósito nessa manhã. Mas eu quero dizer para você que o seu chamado, o seu propósito em Deus, ele está diretamente relacionado à necessidade e à dor do seu próximo. Quer saber qual é o seu chamado? Quer saber qual é o seu propósito em Deus? Quer saber qual é o seu propósito na emanação? Comece então a observar a dor, a necessidade e a paralisia do seu próximo. Aí você vai encontrar o seu chamado. Aí você vai entender que você vai precisar carregar.